E aí, galera, tranquilo? Graça e paz. Amém. Amém. Deus é bom. Vamos estar encerrando hoje esse módulo de pneumatologia da doutrina do Espírito Santo. Glória a Deus pela vida de vocês. É bom estar na presença do Pai, é bom estar nos átrios do Senhor. E hoje nós queremos encerrar essa matéria de pneumatologia, para logo após nós entrarmos na última matéria desse volume, que é a escatologia. Então, em nome de Jesus, se organizem aí, se preparem, para que a gente possa fluir poderosamente nessa próxima matéria. Mas eu quero orar ainda com vocês. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por esse dia, te louvamos pela paz, pela saúde que o Senhor tem nos dado, e nos preparamos, Senhor Deus, para esta última matéria do Espírito Santo. Senhor, vem com a tua revelação, com o teu poder, com o teu amor, vem com a tua graça, a tua glória sobre nós, nos curando, nos tratando, nos libertando completamente, Senhor, e trazendo a revelação da tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Flua em cada um de nós, Espírito Santo, pois o Senhor é o nosso professor, e nos ensine tudo quando precisamos aprender, que o Senhor venha ser o nosso professor, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Nós falamos aí sobre o Espírito Santo, e hoje nós estamos aí na página 153, nós encerrando essa matéria sobre o cumprimento da profecia. O Espírito Santo prometido, falado, profetizado e agora derramado sobre nós. Estão comigo aí? Em última análise, a santificação do mundo ocorre no nível individual, ou seja, cada pessoa precisa resolver se aceitará ou não o domínio e o reino de Deus em sua vida. Aí entra a questão do livre-arbítrio, que tantos questionam. Quando você aceita Jesus, o seu livre-arbítrio é do Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer. Ah, pastor, mas eu decidi pecar. Então isso não é um livre-arbítrio, você já escolheu o pecado. E o salário do pecado é a morte. Assim é a santificação. A santificação sobre o mundo era em nível individual. Eu decido qual é o nível de santidade, até onde eu quero, que o Espírito Santo de Deus não vai nos obrigar a nada. Aos que optarem por não abrir mão dos seus pecados, terão de ser purificados pelo fogo. Esse processo não pede a sua cooperação, mas é doloroso, destrutivo e de longa duração. Esse é o castigo eterno que a Bíblia chama de inferno, o lago de fogo e a segunda morte. Embora essa purificação nunca seja atingida, o fogo eterno garante que a criação divina jamais tornará a ser perturbada pela sua impureza. Resumindo, Deus determinou que santificará o mundo e o fará pela água ou pelo fogo. Ou seja, ou você aceita a santificação e a mudança, ou um dia Deus trará o fogo sobre essa terra e tudo abrasará. Agora, que Deus vai santificar, vai. Essa santificação hoje, ela é pessoal, individual e particular. Você pode querer servir a Deus ou não. Os cristãos desejam ser santificados pelo Espírito, processo que requer a cooperação contínua do indivíduo, de modo bem semelhante às cerimônias de purificação com água descritas no Antigo Testamento. Esse processo de santificação remove o pecado, salva a pessoa e apresenta as 4 etapas que seguem. Qual é a primeira etapa? Convencendo o mundo. A primeira etapa da santificação é a obra mais importante do Espírito, é levar as pessoas a um relacionamento pactual com Deus. O Espírito tem 3 tarefas a realizar entre os inconversos: a convicção do pecado, o testemunho a respeito de Cristo e a confirmação da palavra de Deus. Essas são as maiores tarefas para serem realizadas. A salvação somente começa quando o indivíduo estiver convencido do pecado pessoal. Queridos, não há santificação se primeiro não houver uma conversão verdadeira. Não há santificação se primeiro não mudar dentro de nós.
Não há santificação se realmente o meu eu interior não decidir optar por isso. Deus não vai obrigar, Deus não vai forçar nenhum de nós a nada. Aí diz assim, entendemos que essa convicção significa que a pessoa reconhece ter feito um mal e como culpado diante de Deus. E é o Espírito Santo quem produz tal convicção, que é a primeira etapa da santificação do indivíduo e a única que não requer o seu consentimento, ou seja, ele é salvo por meio da fé. Jesus referiu-se a este ministério do Espírito quando disse: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então esta grande obra do Espírito Santo, essa grande tarefa do Espírito Santo, esse grande mover do Espírito Santo, é quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, abro o meu coração e permito que Ele age, permito que Ele trabalhe, permito que Ele mude e restaure. Note que Jesus disse que o Espírito convencerá o mundo. Em outras palavras, o Espírito Santo tem um ministério de convicção entre os inconversos ou os não convertidos. Ou seja, essa obra restauradora do Espírito é para mudar. É diferente entre nós. Em nós é para nos santificar. Em nós é para nos levar a um nível maior de intimidade, de relacionamento, de comunhão. Já entre os não convertidos é para convencê-los, para restaurá-los, para transformar, para levá-los à oportunidade de conhecer a Deus. Outra coisa legal aí, na sua página 154, no primeiro parágrafo, a tentativa do Espírito em produzir a convicção pode ser resistida, conforme muitas vezes acontece. Há inclusive uma rejeição direta, que é a dos repobros. Esta razão de ser blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa resiste, até se tornar uma blasfêmia. O Espírito Santo sempre vai tentar convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sempre vai tentar nos levar a santificar. Sempre antes de errar, guarde bem isso no teu coração. O Espírito vai testificar no teu coração a respeito de Cristo, a respeito se você deve fazer, não deve fazer, a respeito se você deve comprar, não deve comprar. Por isso não tome decisões precipitadas. Eu sempre falo assim com o pessoal da liderança: sexta-feira é o nosso discipulado, já passou um mês, meu Deus, voou, acabou o mês de junho, já estamos entrando em julho, e eu sempre digo assim: nunca prometa o que você não pode cumprir, especialmente se você acha que não vai poder cumprir em 48 horas, nem promete. Não estou falando de você não ter uma agenda, não. A agenda é normal, precisa ter uma agenda. Não pode deixar que eu vou fazer, não pode deixar que eu vou fazer isso. E a pessoa fica dando a palavra e não cumpre. Ela fica desacreditada. Um homem e uma mulher de Deus não pode ser desacreditado. O Espírito Santo, ele vem exatamente mudando isso. Quando eu vou dando a minha palavra e eu vou abrir o leque, então o Espírito Santo vem testificando. Ele vem falando a respeito de Jesus, ele vem moldando a nossa vida. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborrecem a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumprisse a palavra que está escrita na lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Olha como o Espírito Santo faz agora. Jesus falando para nós que quando o Espírito Santo viesse, assim como ele testifica a respeito da obra de Jesus, nós teríamos que testificar. Aí então você vai lá para lembrar do batismo. Então quando o Espírito Santo vier sobre nós, nós seremos suas testemunhas. Ou seja, a função do Espírito Santo em nós é nos levar a testificar a respeito de Cristo.
testificamos ou testemunhamos ou afirmamos ou confirmamos Jesus de maneiras diferentes. A sua palavra tem um peso, mas as suas atitudes têm dois. As pessoas olhar para você e ver a diferença, as pessoas olhar para você e ver a mudança, as pessoas olhar para você e ver a posição é totalmente diferente. Vou te dar um exemplo básico para você entender. Olha para um casamento feliz. Aí você observa o homem e a mulher. Às vezes você não tem muita intimidade assim, de comunhão com um casal, mas você fica observando a maneira deles falar, conversar, sair, passear. Aí você fala, puxa, aquele casal é diferente. Eles testificaram, testemunharam a respeito da mudança ou do casamento deles. Será que as pessoas olham para nós e veem isso? E onde é que começa esse testemunho? Na nossa casa. Eu ganhei a minha mãe para Jesus sem palavras. Porque quando eu me converti, eu cheguei em casa e falei assim, mamãe, virei crente. Ela me deu um tapa na cara e disse, preferia você bandido ou morto, menos crente. A partir dali eu não tinha direito de comer na mesa, eu não tinha mais roupa lavada, eu não podia orar. E constantemente, quando eu estava orando de madrugada, quietinho no pé da minha cama, ela me batia com um cabo de vassoura. E dizia, aqui você não vai fazer macumba não. E aí a minha mãe tinha uma Bíblia grande, assim, uma Bíblia católica, linda. E eu pegava a Bíblia e começava a ler. Ela falou, o que você está fazendo com a Bíblia? Eu falei, estou lendo. Por que você está lendo essa Bíblia? Eu falava, mamãe, a Bíblia é a mesma. E ela sempre gostou da Bíblia. Ela falou, então lê para mim. Aí eu começava a ler a Bíblia. E aquilo foi gerando fé. Foi gerando fé, gerando fé. Constantemente eu estava lá lendo a Bíblia para ela. Um dia ela disse, eu quero ir na tua igreja. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você está diferente. Se você está diferente, eu quero ver o que tem diferente na tua vida. A diferença era o quê? A santificação, a mudança. Não falava palavrão, não respondia, não brigava, não xingava, continuava sendo filho obediente, honrava meu pai e minha mãe. A minha mãe foi da igreja uma vez e aceitou Jesus. Sem palavras. Ou com a palavra de Deus. Então quando o Espírito Santo diz que ele veio para testificar em nós, é para nos fazer isso. Poucas pessoas se sentem dispostas a falar contra Jesus, quer sejam crentes, quer não. Por quê? Cremos que é por causa do Espírito Santo. Ele testifica a respeito de Cristo em nós, convencendo homens e mulheres a respeito da verdade. Você vê que as pessoas às vezes falam de um monte de coisa, mas quando você fala de Jesus, a prova disso é quando você vai pregar. Você vai pregar para uma pessoa do crime, você fala porque Jesus, ele murcha a orelhinha na hora. Aí você vai falar para uma autoridade, ou um policial, ou qualquer outra autoridade, ele pode estar cheio de razão, mas quando você fala de Jesus, ele fica pequenininho. Por quê? Porque o Espírito Santo já molda, já muda, já quebra o coração da pessoa, já aperta. Então essa obra redentora do Espírito Santo é que nos leva, como cristãos, a testemunhar. Tá aí, além da convicção íntima do testemunho a respeito de Cristo, o Espírito também confirma a palavra de Deus. Ele o faz por meio de sinais e maravilhas sobrenaturais que acompanham a proclamação do Evangelho. Paulo escreveu à igreja em Corinto sua própria experiência nessa questão. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Quando o Espírito Santo vem, santifica, muda. Às vezes você pega uma palavra pequenininha, uma palavra simples, mas é uma palavra que gera, que muda, que restaura, que transforma. Olha como Paulo falava, ou fala com tanta clareza a respeito do Espírito Santo. Porque não ousaria dizer eu alguma coisa que Cristo, mas o Espírito de Deus. Isso é obediência, é amor, é temor.
Quando nós abrimos a nossa boca, esta convicção, essa certeza tem que estar dentro de nós. Tem que arder dentro de nós. Por mais simples que seja a palavra, um olhar para alguém e falar Jesus te ama, se verdadeiramente o Espírito Santo está dentro de nós, ele muda completamente. As palavras que nós pregamos, que nós falamos, não são mais nossas, mas é do Espírito Santo. O poder ao qual Paulo se refere aí consiste no mesmo tipo de sinais e maravilhas que acompanhavam o ministério de Jesus. Da mesma maneira, o Espírito continua a operar poderosamente através do crente hoje, para confirmar a pregação da palavra. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Você vai lá, prega a palavra, ensina, ora, ministra, e Deus faz a obra. Mas se o Espírito Santo não estiver ativo, vivo, real dentro de nós, é palavras persuasivas ou palavras de sabedoria humana. Mas quando é as palavras dirigidas pelo Espírito Santo, acabou. Resumindo, a totalidade da experiência do pecador com o Espírito de Deus é negativa. O converso experimenta, ou seja, aquele convertido, experimenta convicção pelo pecado, ressaltado pelo fato de que a justiça agora é possível. Em quem? Em Cristo. E aumentada ainda mais por causa da certeza do juízo vindouro. Quando o Espírito testifica de Cristo, revela que ele que viveu uma vida de retidão. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito a confirma com poderosos sinais e maravilhas. Não admira que o pecador odeie ouvir a pregação da palavra de Deus. Por quê? Pois lhe traz sentimento de culpa, insuficiência, ansiedade e convicção. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo entre os inconversos visa uma única coisa, um único alvo: levá-lo ao arrependimento. Então, para nós, a santificação que o Espírito Santo traz é mudança. Para nós, tem a expectativa da vida vindoura, ou seja, do arrebatamento, do final dos tempos, do juízo final. Tem, mas é diferente porque nós já estamos em Cristo. Agora, quando nós pregamos a palavra, ou fala de Jesus para alguém, ou está anunciando o Evangelho, olha a palavra pregada, e a pessoa se sente incomodada, é porque o Espírito Santo está convencendo ela. Mas o que ela sente? Sente que o Espírito Santo está chamando ela ao arrependimento. E vamos ser bem sinceros, é fácil arrepender? Não. Nem nós. Quantas vezes a gente fica ali no pecadinho nosso de cada dia? E o Espírito Santo, ei, muda, muda. Toma outra direção. Eu fiquei pensando hoje, porque agora à tarde, eu fiquei fazendo uma meditação, e eu pensando sobre casamento. Fiquei fazendo algumas análises, e o Espírito Santo falava assim: se o marido tem uma adjuntora, que é uma mulher, ele escolheu, se ele colocar o Espírito Santo acima dele no casamento, Deus muda. Porque quem convence? Se o Espírito Santo convence o pecador, que está no fundo do poço, no lamaçal, muitas das vezes o cara envolvido com facção, e Jesus vai lá, e o Espírito Santo convencer ele, qual é a dificuldade do Espírito Santo convencer uma esposa, ou um esposo? Então falta o que para a gente? Colocar o Espírito Santo lá. E no caso do pai dessa menina, que eu vou levar para casa. Sim. Lá, que o coração dele estava muito, porque ele falou para mim que a menina magoou muito ele, que ele não aceitava. O Espírito Santo vai, toca no coração. Não existe coração duro. O que nos falta é ou dar o testemunho ou pregar a palavra. Agora o Espírito Santo quebra mesmo. Purificando o crente. Estão comigo aí? Amém. A obra do Espírito não cessa quando a pessoa conhece sua culpa diante de Deus, mas vai crescendo a cada etapa subsequente. A segunda etapa da santificação pelo Espírito Santo no indivíduo é a conversão. Esta é uma experiência instantânea. Inclui a santificação pelo Espírito, ou, em linguagem biblicamente mais correta, o processo da santificação pelo Espírito inclui a conversão.
conversão, mudar de direção, voltar atrás, retroceder. Podemos facilmente demonstrar esse fato pelas Escrituras. Considere as palavras de Paulo. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Note que a palavra salvação é qualificada por duas frases preposicionais que descrevem como foram salvos os crentes da Tessalônica. A segunda frase, fé na verdade, descreve o papel do crente na salvação. Ter fé no Evangelho. Quando colocamos a nossa fé no Senhor e entregamos a nossa fé verdadeira em Deus, é nessa hora que o Espírito Santo começa a mudar completamente. Fé vem pelo ouvir. Então vamos pensar assim: se a fé acrescentada em nós, pelo ouvir ou pelo ler pela palavra, se eu leio a palavra e me aproximo de Deus, eu me torno mais santo. Tá aí porque o diabo não quer que o crente não leia a Bíblia. Quanto mais ele lê a Bíblia, mais o seu nível de fé aumenta. Fé e verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Como que eu conheço a verdade se eu não conheço a palavra? Imagine se todo crente soubesse, por exemplo, o peso de um divórcio. E por que tanto crente está divorciando? Porque não conhece a verdade. Porque se ele conhecesse a verdade, ele falava: não, Deus pode mudar a vida da minha esposa. Deus pode mudar a vida do meu esposo. Deus pode mudar a minha casa. Deus pode mudar a minha família. Deus pode isso, Deus pode aquilo. Mas quando ele não lê a Bíblia, o que é que ele pensa? Deus não pode. Estão comigo? Amém. Outro exemplo importante aí aparece em 1 Coríntios. Paulo repreende a imoralidade dos crentes de Corinto. Depois de alistar vários tipos de pecados ou de pecadores, diz: e o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo declara essa obra como realizada pelo Espírito. A forma gramatical dos verbos gregos aqui traduzidos por lavados, santificados e justificados é o aorista passivo. Não dá ideia de nenhum tipo de processo. Todos se referem à mesma experiência instantânea e completa a conversão. Ou seja, ele veio, restaurou, curou, transformou, mudou. E como que agora você volta ao pecado? Ele está dizendo assim: olha, os pecados que vocês estão vendo e que o mundo pratica, ou que em Corinto se praticava, já não deve mais ser praticado por vocês. Ou seja, quando você aceitou esta conversão, esta mudança, esta posição, você alcançou o nível de santificação, de conversão. Mas aqueles que estão lá fora, ou que não conhecem Jesus ainda, não tiveram. Então muitos dos que praticam o pecado dentro da igreja, será que foram salvos? Aí alguém indaga: mas pastor, não pede, o crente não pede a salvação? Mas peraí, ele perdeu a salvação ou nunca teve? Nunca teve. Alô? Amém. Não existe uma segunda obra específica de graça, conforme querem alguns. Representar a salvação de Jesus Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, requer uma posição, onde dia após dia assumimos e decidimos nos santificar diante do Senhor. Onde decidimos nos colocar diante de Deus e reconhecê-lo como o único Deus que nos santifica e nos justifica. No último parágrafo aí dessa página 155, diz assim, no momento da conversão, acharam aí? Sim. No momento da conversão, nascemos de novo. Desta vez o nascimento do Espírito. João 3,5.
Ao mesmo tempo, o Espírito nos batiza no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, Efésios 2. Instantaneamente somos lavados, santificados e justificados. E tudo isto mediante o poder do Espírito. 1 Coríntios 6, Tessalonicenses 2. Nesse momento, o Espírito de Deus começa a testificar ao nosso espírito de que agora somos filhos de Deus. O Espírito de vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Agora somos novas criaturas em Deus. Então o processo de santificação em nós agora, sim, nos aproxima mais de Deus. Sim, o fato do pensamento da vinda vindoura, do julgamento eterno, nos faz nos santificar mais. Mas é para que a gente possa mostrar quem somos de verdade. Que árvore que somos. Como que alguém vai identificar que árvore que eu sou? Pelo fruto. E a pergunta é, que fruto que a gente tem dado? A diferença fundamental entre um cristão e um não cristão não está no estilo de vida, na atitude ou mesmo no sistema de crença. E o que o crente deixa que Deus que o crente deixe que Deus o santifique. Essa é a grande diferença. Enquanto o inconverso ou não cristão não permite. Então a grande diferença, lógico que a gente sabe que o estilo de vida faz diferença, mas o seu estilo de vida é pelo que você santifica. Então qual é a grande diferença? Qual é o ponto fundamental que nos diferencia entre esse cristão e não cristão? É que o crente deixa ser tratado pelo Senhor, deixa ser santificado, deixa ser moldado, deixa ser trabalhado pelo Senhor. Preste atenção quantas vezes Deus não nos corrige. Domingo retrasado, há 3 domingos eu acho, o pastor Eunice ministrou aqui e a palavra foi: somos luz e não precisamos viver no sobrenatural, só precisamos andar no natural de Deus. E depois eu vi tanta gente falando, aquela palavra chicotou nós. Se eu viver o natural de Deus, eu não preciso viver o sobrenatural, porque eu já vivo o natural de Deus, já se tornou comum para mim. Então, se eu sei que a palavra de Deus, o Espírito me santifica e eu permito, então essa é a grande diferença. Esta é a diferença e é uma das razões porque o Novo Testamento frequentemente se refere aos crentes como santos. Está vendo aí alguma mensagem do além? Está vendo aí algum fundo musical do além aí? Realizando a justiça no crente. O Espírito de Deus não abandona o crente após a conversão. Assim como na passagem da convicção para a conversão, seu papel torna-se maior depois desta. A submissão aumentada no crente leva a efeito maior cooperação e intimidade com o Espírito, o que resulta na possibilidade de ele fazer a obra ainda mais depois da conversão. Então, quando nós deixamos que o Espírito vem, ele aumenta a submissão. Submissão é o mesmo que andar na mesma visão, ou continuar a visão daquele que te chamou, ou que você anda junto. Então o Espírito Santo vem, nós nos submetemos à vontade dele, realizando a justiça na nossa vida. Há 3 maneiras adicionais de o Espírito operar dentro do crente. Ele continuamente santifica o crente do pecado, ele liberta o crente cada vez mais do pecado na prática, ele usa os crentes para ajudar na obra da santificação. Como? Quando as pessoas veem a diferença em mim e você. Quando as pessoas olham para nós e veem o Espírito Santo dentro de nós. Sabe quando alguém olhou para você e diz assim, nossa, sua áurea é tão boa. Aí você pergunta para ele, irmã, áurea? Aí você fala, não, a sua luz, tem uma luz boa em você. A gente sabe que é a luz boa que está em nós, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está dentro de você é que faz com que as pessoas vejam
e sejam mudadas. Nenhum crente pode chegar a dizer que está totalmente livre do pecado. Somos culpados dos pecados de omissão pelo fato de nenhum de nós adorar suficientemente, amar suficientemente ou servir suficientemente a Deus. De verdade, como eu queria que isso entrasse no coração de alguns crentes. Tem muito crente achando que ele já é mais do que autossuficiente. Ele já nem faz mais a obra de Deus como deve ser feita. Eu estou até marcando aqui isso, porque depois eu vou publicar daqui a pouco no Face. Ele já acha que são tão autossuficientes que nem precisa mais fazer a obra de Deus. Já amam tanto que nem precisam amar mais. Meu Deus, é forte, hein? O papel de Jesus na santificação já foi concluído. Está aí Hebreus 10, João 19. Essa aplicação contínua do sacrifício de Jesus à nossa vida, conforme 1 João, é obra do Espírito Santo. Foi nesse sentido que Jesus falou do Espírito como rios de água viva. Ou seja, suficiente para purificar toda a nossa pecaminosidade. E assim, a cada momento o Espírito purifica o crente, que deste modo sempre permanece santo diante de Deus. Como resultado, os crentes desfrutam de muitos benefícios, estão livres da condenação e da culpa, têm acesso contínuo ao Pai, podem agora adorar em espírito e em verdade. Finalmente, têm um penhor, o espírito da sua herança futura no Senhor. Meu Deus! Nós tínhamos uma frase grande aqui, a gente acabou tirando, eu vou colocá-la de volta, lá em Ferraz continua, bem-vindo Espírito Santo. Todo culto a gente começava falando aquela frase, todo culto a gente encerrava dizendo, bem-vindo Espírito Santo. Eu acho que Cambé também tá, Ferraz também tá, não sei se Mogi tá, não lembro, se ainda tá lá a frase, mas daqui já as letras estão guardadas aí. Pensa se isso se torna uma verdade na nossa vida, irmãos. Forte, hein? Além da purificação que o Espírito oferece a cada momento, ele também trabalha para nos ajudar a evitar o pecado. Por isso podemos falar de um processo vitalício mediante o qual a santidade se realiza em nossa vida. Paulo em Romanos 8 emprega muita analogia para falar desta obra do Espírito. Ter a mente do Espírito significa viver segundo o Espírito, ou ser controlado pelo Espírito. Usa uma expressão farisaica ao falar em andar no Espírito, do grego periptios, andar, viver. O conjunto de leis que ensinava os fariseus como aplicar a lei mosaica à vida cotidiana era chamado de halakha, palavra derivada do verbo halak, que significa ir ou andar. A lição então é: os fariseus tinham um conjunto de leis não escritas, a Torá oral, a instrução ou tradição dos antigos, os quais determinavam a sua conduta em todas as situações. Assim sabiam como evitar o tornar-se impuro. O crente tem o Espírito Santo, que faz exatamente a mesma coisa. Ele orienta sobre como agir, a fim de evitar o pecado em todas as situações. Pensa como isso é forte. Eles tinham uma Torá, uma lei, uma tradição, que era ensinada de como se comportar e como viver diante de tudo aquilo que os antigos ensinavam, toda uma lição. Aí você pensa hoje, você tem a palavra, amém? Que é a Bíblia, que é a nossa Torá, que é o livro sagrado, mas você tem o Espírito Santo que te faz lembrar. Temos o Espírito Santo que nos ensina em qualquer situação. É como se fosse esse conjunto de leis que está sempre nos ensinando, sempre mostrando o crente o caminho, aonde ele pode ir, o que ele deve fazer.
sempre lembrando a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós pensamos em errar, dar um passo precipitado, o Espírito Santo vem e... Mas toda a questão é, nós estamos abertos para ouvir o Espírito Santo? Estamos abertos para que o Espírito Santo venha gere vida em nós? Finalmente, no primeiro parágrafo aí da página 157, finalmente o Espírito Santo usa o crente para ajudar na obra da santificação. Isto vai muito além da exigência de que cooperamos continuamente no processo de nossa própria santificação. Coisas tais como resistir à tentação do pecado importam em ajudar na santificação do próximo. Nesses tempos em que o divórcio, eu lembrei de onde eu estava vendo, prolifera, é de certo consolo saber que maridos e mulheres crentes dispondo-se a continuar com o cônjuge incrédulo podem exercer um ministério poderoso, ajudando o Espírito Santo a trazer a santificação àquele cônjuge e aos filhos que habitam no lar. Eu li esse texto e eu fiquei pensando, esposo ou esposa que é crente, o marido não é. E ele luta e batalha por este esposo ou esta esposa. Como temos visto vários exemplos de maridos lutando para... Uma vez que esta esposa ou esposa, esse cônjuge veio, agora começa a obra da santificação. A obra da semente. A semente sendo plantada. Germinou, plantou, agora tem que germinar. Então a semente tem que ser cuidada. A semente. Você acha que Satanás vai ficar quietinho deixando você restaurar teu lar, tua casa, tua família? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre santificação, mas eu quero ler esse outro parágrafo aí. Deus ordenou aos israelitas: santificai-vos. O Novo Testamento retomou o tema, ampliando de um modo que o torna especialmente relevante ao mundo sensual de hoje. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. O Senhor é vingador de todas as coisas, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Chamado, separado, reservado por Deus, ordenado por Deus para santidade, para santificação, para a mudança. Outra coisa importante aí, revestindo de poder o crente. O batismo no Espírito Santo descortina um novo papel para o crente na santificação do mundo. O crente, uma vez batizado no Espírito, tem melhor capacidade para ajudar o Espírito a santificar os outros. Jesus mandou que os seus discípulos aguardassem o batismo no Espírito, a fim de terem poder para testemunhar. E o batismo veio com um sinal que significava estar na nova aliança, à disposição de todas as pessoas, em todos os lugares. O sinal era falar em outras línguas. Hoje, poucas pessoas reconhecem que outras línguas eram originalmente falar em línguas que não fossem hebraicas nem o aramaico. Virtualmente, pela primeira vez, Deus falou em outras línguas e chamou os não-judeus a terem um relacionamento com Ele segundo a aliança. Duas coisas importantes aqui. Essa questão das línguas não se refere exclusivamente à língua celestial, mas a idiomas, ou seja, línguas normais. Inglês, francês, espanhol, hebraico, aramaico, sei lá. A capacitação do Espírito é para isso também. Para que você também possa falar
com pessoas que falam outras línguas e elas receberam. Nós já vimos o testemunho aí, não sei quantos lembram aí, o apóstolo Ailton deu esse testemunho. Ele foi para o Chile, né? E pregava lá, achando que estava falando uma coisa em espanhol, e no final os caras falaram, cara, você não falou nenhuma palavra em espanhol. Mas as pessoas vieram na frente, aceitaram Jesus e... Pode falar. Então, um colega foi para os Estados Unidos e não sabia ler inglês, ele estava de tradutor, enfim. É um rapazão bem novo. Só que os pais dele eram crentes. E ele falou da dificuldade que ele estava passando, mas os pais oraram com ele. E no outro dia de manhã ele amanheceu falando inglês, fluente. Inflamação do Espírito Santo. O apóstolo Davi Alves também foi assim. Ele precisava, foi convidado para pregar, ele falou, mas eu não sei nem falar. O Espírito Santo falou, vai e fale. E hoje fala fluentemente numa linguagem assim perfeita e nunca estudou. O Espírito Santo faz, amém? Amém. Deixa eu achar aqui. Era um sinal poderoso de que a santificação universal, a respeito da qual haviam falado os profetas, agora estava disponível a todos. Pedro, reconhecendo que a multidão era composta de diferentes tribos de pessoas, homens e mulheres, jovens e velhos, cita Joel 2,28, para apoiar a experiência. Dentro em breve, Deus ainda lhes revelaria que até mesmo a conversão dos gentios seria aí incluída. A missão aos gentios captaria a imaginação da igreja primitiva. O evangelho de Jesus Cristo, dentre bem poucos anos, seria propagado por todo o mundo. Hoje o crente batizado no Espírito é vocacionado para a mesma tarefa. Revestido pelo poder do Espírito, podemos esperar que Deus confirme a sua palavra com sinais e maravilhas. O Espírito continua falando aos crentes, conclamando-os a enviar pessoas específicas para o ministério ou para ministérios especiais. E às vezes até mesmo a lugares especiais. Os dons espirituais que estão à disposição daqueles batizados no Espírito Santo também poderão ajudar na edificação dos santos. Outro aspecto da obra contínua da santificação realizada por ele. Pode-se incluir aí uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, uma exortação, uma profecia ou línguas e interpretação. Mesmo assim, todos esses fenômenos servem para o que for útil e para a edificação da igreja. O Espírito também edifica de uma maneira os santos para o ministério eficaz. Através do seu ministério de intercessão, Paulo diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Note que esse tipo de intercessão é pelos santos. E especificamente quando não sabemos o que havemos de pedir como convém. Alguns acreditam que isso tem a ver com a intercessão em línguas, embora dificilmente possamos identificar com clareza a expressão gemidos inexprimíveis, como outras línguas, ou línguas que são faladas, apesar de que a oração em línguas pode também incluir a intercessão. Muitas das vezes, este tempo que nós gastamos em orar em línguas, pode também, e muitas das vezes significa também esse tempo de intercessão por alguém. Pastor, mas eu estou orando, eu estou sentindo, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, e talvez a pessoa, ou quem está em volta, não está entendendo. Mas a pessoa para quem foi dirigida vai entender. Ela vai compreender. Mesmo naquela língua que ninguém está entendendo, exato. Porque é nesta hora que o Espírito Santo pode estar operando nele a santificação, a mudança, a conversão e a transformação. Gostaria de encorajar os crentes a ficar à disposição do Espírito
para que este os use no ministério da intercessão. Talvez a intercessão em línguas tenha ficado por detrás das declarações a respeito do relacionamento entre o batismo no Espírito Santo e a purificação, feita pelos antigos pentecostais. Com base nas Escrituras, não podemos concordar com os que pretendem identificar o batismo no Espírito Santo apenas ou como uma segunda obra instantânea da graça chamada santificação. Nem podemos concordar com aqueles que tensionam fazer do batismo do Espírito Santo condição prévia para a salvação ou em meio de atingir determinado status no reino de Deus. Ainda que o Espírito Santo possa agir de maneiras diversas, profundas e pessoais, poderá operar melhor naqueles que se entregam a Ele. Estamos convictos de que se inclui aqui até mesmo a obra de santificar o crente em Cristo. Não adianta dizer assim que o sinal para o batismo é a línguas, ou que se não for batizado não será salvo. São coisas diferentes. Pela graça você é salvo por meio da fé. Ponto. Aceitou Jesus, querido, de coração, de verdade, a obra redentora está concluída. Agora o batismo com o Espírito Santo traz uma capacitação, e não necessariamente o sinal é o falar em línguas. Agora, quando eu recebo esse batismo, eu me torno uma testemunha. Eu começo a dar frutos. Eu começo a fazer a diferença. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, onde você estiver. Mas as pessoas naturalmente olham para você e falam: tem algo diferente naquele rapaz, naquele homem, naquela mulher, naquela pessoa. Essa é a obra redentora do Espírito Santo. O plano divino da santificação abrange o mundo inteiro. Tudo animado e inanimado. Aquilo que o Espírito Santo não realizou através da antiga aliança, está realizando poderosamente na nova. E aquilo que não quer ou não pode ser purificado, será destruído pelo fogo. Temos o grande privilégio de sermos não somente objetos do processo de santificação, mas sermos seus auxiliares para a maior glória de Deus. Guarda isso no teu coração de verdade. Temos o privilégio de sermos não apenas o instrumento no processo da santificação, mas sermos alguém que vai auxiliar na santificação para a glória de Deus. Você já parou para pensar que a santificação talvez da tua família, de alguém que você ama, está dependendo de você, e você não está sendo santo nem para você, como é que vai ser santo para a tua casa? O santo verdadeiro, a santificação verdadeira que está no homem, é através de você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O santo verdadeiro é o homem que deixa o pecado para trás. Ele não fica lembrando, ou porque feriu, ou porque machucou. Precisa de libertação. Pessoas que vivem do passado, vivem reclamando, lembrando do passado, precisam ser santificados, restaurados e curados. Porque se eu entendi a santificação do Espírito Santo na minha vida, eu sou uma ferramenta, um instrumento para santificar a outros, e curar a outros e abençoar a outros. Pensa nisso de verdade. Recapitulando aí, aprendemos que o título Espírito Santo aparece 94 vezes no Novo Testamento. Inclusive a única ocorrência do Espírito de Santificação é em Romanos 1:4. Vimos também, quando se menciona a obra do Espírito Santo no tocante à santificação, faz-se referência a um processo, a uma experiência que torna a pessoa santa. Vimos também, quando se menciona aí, santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os mundos e os seus habitantes. Você viu ainda que a igreja pós-neotestamentária rapidamente invadiu-se da doutrina bíblica da santificação pela pura crença. Aprendemos também que a Bíblia ensina claramente que a característica fundamental de Deus é o quê? Santidade.
Pensa assim comigo, se a característica principal de Deus é a santidade, qual é a minha principal característica? Santidade. Ser santo. Vimos ainda que a relevância das águas vivas, gramaticalmente, significa águas que se movimentam ou águas que fluem, mas teologicamente significa águas que nunca poderá ficar impuras, que foi o que nós conversávamos um pouquinho antes do você estava falando, né, do texto. Não é apenas águas correntes, mas águas que nunca poderão ficar impuras. Isso é forte, hein? Meu Deus. Você viu ainda que a primeira etapa da santificação e a obra mais importante do Espírito Santo e levam as pessoas a um relacionamento pactual, ou seja, de aliança, uma aliança com Deus. Você viu ainda que a segunda etapa na santificação pelo Espírito Santo no indivíduo é a conversão. Vimos ainda que o Espírito usa os crentes para ajudar na obra da santificação. Você viu também que o batismo no Espírito Santo descortina um novo papel para o crente na santificação do mundo. Ou seja, aquele que nós sempre falamos, o teu testemunho fala mais do que tudo. O teu testemunho mostra quem é o teu Deus. E o teu testemunho pode santificar pessoas ou condenar pessoas. Aí tem uns exercíciozinhos aí para vocês fazerem, amém? Amém. Façam os exercíciozinhos aí no nome de Jesus. E como eu havia falado, vou deixar gravado aqui nesse último vídeo também. Algumas apostilas têm um questionário, né, tem uns treinamentos e tem a prova. Alguns não têm a prova. Eu vou estar enviando a prova desses primeiros 4 módulos, mas eu preciso dessa prova. Se você quiser fazer, preencher no computador, no celular e me mandar, eu imprimo aqui. Se você quiser trazer ele impressa, não tem problema. Pode imprimir, preencher e trazer. Pode ser a mão, tudo? Pode ser com a mão, não tem problema não. Imprime, preenche a mão bonitinho com letra legível, de preferência uma letrinha de forma, e aí pode ser, mas eu preciso dela impressa para colocar nos arquivos. Amém? Amém. Encerramos aqui esse módulo de Espírito Santo, pneumatologia, e eu quero abençoar a vida de vocês aí em nome de Jesus, declarar o melhor de Deus sobre a casa, sobre a vida, sobre a família, profetizar que vocês são bênção do Senhor e que o Espírito Santo de Deus continue a se derramar na vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Próxima matéria nós vamos estar falando de escatologia, e é uma matéria bem mais complicada também de compreender e entender, mas nós vamos estar falando sobre escatologia aí nos próximos módulos em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês. Vai ter fotinha hoje? Será que saiu no vídeo?